Oi, eu sou o Aron, eu trabalho como coordenador de cursos na Perestroika de São Paulo e hoje eu vim dar meu pitaco sobre educação para vocês e por que não existe conhecimento inútil. Eu comecei a minha vida estudantil, vamos dizer assim, por escolha, na faculdade de Física, na USP. E lá eu sentia muita falta de humanidade nos meus colegas. Eu sentia falta de sorriso, de calor humano, mas também de conhecimentos de humanidades, de fazer frases bem construídas, sejam elas escritas ou faladas, e de ter discussões mais profundas. E isso fora do estereótipo padrão do estudante de física. Claro que eu tinha muitos amigos e tem muitas pessoas legais ali, mas de alguma forma eu sentia que aquelas pessoas ficavam tanto tempo imersas nas contas, nos números que tinham que estudar, que elas perdiam um pouco de conexão com esse lado mais humano e com esses outros conhecimentos. Depois disso, eu fui para a faculdade de comunicação. E qual não foi minha surpresa ao ver a falta que fazia o conhecimento de ciências exatas para aquela galera. E também não porque eles não sabiam fazer contas ou não sabiam coisas básicas que aprenderam na escola, mas porque faltava ali um certo conhecimento para poder juntar conceitos e fazer uma análise um pouco mais crítica da realidade do mundo. Isso afetava, inclusive, as próprias comunicações que a gente estava ali estudando e realizando. Então, por isso que eu vim defender que assim, não existe um conhecimento inútil e não faz sentido nenhum a gente ficar pensando naquela famosa frase que todo mundo já falou ou já ouviu na escola de por que eu preciso aprender isso. Isso não faz sentido nenhum e eu vou demonstrar um pouco como que esses nossos conhecimentos vão formar a nossa relação com o mundo. Então, por exemplo, digamos que você seja uma pessoa que sabe tudo de carro. Você conhece os modelos, o design, algumas especificidades técnicas, de repente até o valor dos carros. Quando você pede um Uber, você nem precisa decorar a placa do carro que está vindo te buscar, porque você já sabe o tamanho, a forma e tudo mais. Ou então, que você é uma pessoa que anda pela rua e você só consegue diferenciar que um prédio é diferente do outro. Mas você não tem, por exemplo, o conhecimento de alguém que estudou arquitetura ou história da arte, de saber que um prédio é Art Deco e o outro é gótico. E só por isso entender qual é a relação entre esses dois prédios no mesmo ambiente, saber mais ou menos que época eles foram construídos, qual é o grau de degradação que esses prédios têm e eventualmente até alguma história específica daquele lugar. O que eu quero demonstrar aqui é que quando a gente dá nome para as coisas, a nossa relação com o mundo que a gente está vendo e está descrevendo, ela fica completamente diferente. Ou vai dizer que você sabe olhar para o céu e diferenciar os tipos de nuvens, das cirros para cumulonimbus e saber com algum grau de certeza se vai chover nas próximas horas ou não. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com o nosso conhecimento sobre as árvores. A gente tem uma experiência, quando a gente anda na cidade, de ver poucas árvores nos nossos trajetos. Mas imagina se você soubesse o nome das árvores, a família a que elas pertencem, que frutos produzem, os tamanhos, que passarinhos vivem nelas. A qualidade da nossa experiência muda significativamente quando a gente tem esses conhecimentos. Provavelmente, uma pessoa que nasceu na floresta ou que tem esses conhecimentos mais profundos sobre as árvores, de repente, tem uma sensibilidade e uma visão para o problema do desmatamento completamente diferente da gente. Então, esse conhecimento ele é importante até para sensibilizar a gente de coisas que permeiam o nosso mundo e que eventualmente passam despercebidas só porque a gente não tem um conhecimento aprofundado de cada um dos temas. Da mesma forma, quando a gente aprende alguma coisa sobre linguagem, sobre gramática, literatura, artes, esses conhecimentos eles não servem para contar para a gente só desses temas específicos. Eles servem também para ensinar a gente a associar contextos, comparar realidades e poder fazer novas conexões e novos conhecimentos em cima desses conhecimentos que a gente adquiriu. Isso vale também para o universo das ciências exatas. Provavelmente você não vai usar e nem precisar saber na ponta da língua para que serve uma conta de logaritmo ou então de uma progressão geométrica. Mas você saber o que esses conceitos significam, eventualmente qual é a forma que eles têm num gráfico, como que isso traduz a realidade, isso vai te ajudar a formar novos conhecimentos e a poder comparar essas realidades com algum grau de certeza da análise que você está fazendo sobre o mundo. Mais do que isso, existem já vários estudos no cérebro que mostram que a gente tem áreas diferentes responsáveis por funções e por aprendizados diferentes e que essas áreas elas se conectam produzindo novos efeitos, novas conexões e novos aprendizados. O que falar sobre música então?
Já foi demonstrado em vários estudos que o aprendizado musical tem muito a ver com o desenvolvimento de um raciocínio espacial, lógico e até matemático. Quando a gente ouve uma música na nossa língua mãe, a gente tem uma experiência muito diferente de quando a gente ouve uma música numa outra língua que a gente fale ou não. Então será que se a gente fosse alfabetizado na linguagem musical, de harmonias, melodias e acordes, a gente teria a mesma experiência que a gente tem hoje com a música? Ou será que a gente teria uma experiência mais rica, assim como quando a gente lê um poema, se emociona com frases bonitas, bem construídas e com rimas ricas? Tenho certeza que esse aprendizado geraria uma qualidade de experiência muito melhor na gente. Provavelmente a gente chamaria de música boa, música ruim, chata ou legal, outras coisas. Por isso eu defendo que não existe nenhum conhecimento inútil. Todo aprendizado, todo conhecimento que a gente obtém forma a gente como pessoa e forma também a nossa visão de mundo. Esses conhecimentos, eles sempre se somam e eles ajudam a gente a conectar uma coisa na outra, a aprender mais e aprender melhor para poder traduzir melhor o mundo que a gente está vendo. Por último, o exemplo que eu queria trazer é atual e político. Quando a gente tem um candidato à presidência do Brasil que fala que não precisa entender de economia, de saúde, de infraestrutura, de educação ou de trabalho, ele não está dizendo só que ele não conhece sistemas específicos. Ele está dizendo, de uma forma geral, que ele não tem as bases do conhecimento para comparar as realidades que a gente está vendo no mundo e, por consequência, poder propor uma solução ou ideias de solução para esses problemas no mundo. É claro que você não precisa saber a fundo de todos esses temas para dar a sua opinião, para sair conversando sobre eles na rua e, eventualmente, até para ter alguma boa ideia de solução. A menos que você queira ser presidente do Brasil. Aí eu acho melhor saber do que você está falando. É isso, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui. Se vocês quiserem aprofundar ou discutir qualquer um dos temas que eu trouxe, elogiar, me xingar, as minhas redes sociais estão completamente abertas e disponíveis aí no link. Muito obrigado. Tchau.